de repente acaba achando um pouco chato alguns finais teóricos, de repente acha que é só decorar os finais. Mas se você começa a estudar os finais, especialmente os finais de peões, você vai descobrindo que não é só decorar algumas posições teóricas. Existe muita técnica por trás desses finais e conhecer a técnica é muito mais importante do que você decorar os finais. Porque se você decorar, você vai esquecer. Agora, se você entender a técnica, você sabe como conduzir os finais. E ainda mais interessante é a questão do cálculo. Porque nos finais de peões, como nos finais de peões é algo muito concreto, um erro, um lance errado ali, você pode às vezes empatar uma posição ganha, você pode perder um final empatado. Então os finais de peões, além de ter o conhecimento técnico, é muito importante o cálculo concreto. Você realmente vê os lances. Então buscar o melhor lance para você, o melhor lance para o adversário, porque os finais de peões são matemáticos assim. Então se você calcular tudo, dá para você calcular tudo em um final de peões. E o ideal é que você calcule mesmo, porque, como eu disse, um erro pode jogar uma partida inteira fora, né? Então, a gente vai começar aqui vendo que ele é obrigado a mexer e qualquer lance que ele faz, sempre que ele mexe, ele vai ceder algo e ele vai acabar ficando perdido. Então, o ideal é que o preto ele não precisasse mexer, por exemplo, né? Só que tem uma regra nos finais de rei e peões, que independente da oposição, se o branco está dando oposição ou se o preto está dando oposição, existe uma regra muito importante que é a seguinte: se você chega com seu rei na sexta fileira, então aqui se o rei chega em A6, B6 ou C6, qualquer uma dessas casas, o rei chegou na sexta fileira, a posição é ganha. Não importa se tem oposição ou não. Então, quando você bate o olho numa posição assim, de rei e peão contra rei, você vê que o rei tá na sexta, acabou. Não tem nem o que pensar mais, ó, acabou a partida, tá? Por quê? O que acontece? Nessa posição, jogando as brancas, eu vou perguntar pra vocês, vai lá. Qual lance que o branco faz que ganha aqui? Porque às vezes pode ter alguma confusão aqui ainda. De repente você pode ficar em dúvida. Talvez por isso muitos de vocês olharam e falaram, essa posição empata. Porque aí quando o preto jogar rei A8, as brancas fazem B6. Rei B8, B7. Um detalhe importante para você ter certeza de que não vai empatar a partida, você não vai afogar, quando o rei do teu adversário estiver numa casa branca, você avança numa casa preta. Quando ele estiver numa casa preta, você avança numa casa branca. É uma regrinha simples para você ter certeza de que não está afogando o seu adversário. Você pode calcular os tempos ali, mas essa regrinha pode te ajudar também. Beleza? Então, ó, um primeiro final aqui, muito importante conhecer. Lembrem do rei na sexta. Então é a parte técnica que eu falei. Algumas regrinhas vão te ajudando a tomar as decisões. Porque geralmente quando a gente chega nesse tipo de final, é aquele momento que você já está com pouco tempo na partida. Na verdade, quando a gente está jogando ali a partida, independente se é uma partida de blitz, uma partida rápida, até uma partida pensada, quando a gente está chegando no final, a gente tem pouco tempo. Então as decisões são tomadas mais rápido ali. Então, você tem que conhecer já algumas posições para tomar essas decisões de maneira acertada, né? Beleza, vamos para uma outra posição. Então, olha só, pessoal. A gente já sabe que se chegar com o rei na sexta fileira, a posição tá ganha, tá? E aí, nos finais de peões, em qualquer tipo de final, na verdade, quando a gente fala sobre finais teóricos, a gente começa vendo aqueles finais mais simples, porque em determinado momento, um final com mais peças pode transpor para aquele final mais simples. Ou até uma posição como essa, onde os reis estão bem distantes ali, você sabe que em algum momento pode transpor para o final que a gente acabou de ver, na primeira posição. Então, qual é o exercício de vocês nesse diagrama aqui? O exercício é tentar imaginar
você pode calcular agora, então aqui já entra a parte do cálculo, como que você faz para chegar com o rei na cesta. Se dá para ganhar esse final. A gente sabe que se o rei chegou na cesta, o branco tá ganho. Mas se não chegar, o final empata. E aí vem a pergunta, o que acontece nesse final? Branco ganha ou empata? Porque olha só, vamos lá. Rei C2, né? A gente quer chegar com o rei lá na cesta. Rei E7, rei B3, rei D6. E aqui que é o momento mais importante que você deve prestar atenção para ganhar esse final de brancas. Se o branco leva o rei para C4, esse final empata. Porque agora as pretas conseguem dar oposição. Então o rei ficou na frente do outro rei. O branco ele não consegue progredir aqui. Por exemplo, ó, se jogar B5, rei B6. Rei B4, rei B7. O preto leva o rei para uma casa neutra. Para não levar a oposição. E aí quando jogar rei C5, rei C7, oposição. O rei não consegue invadir a cesta. Aí quando joga B6, rei B7. Rei B5, rei B8. E o detalhe é que quando vai invadir a cesta, o peão já está na cesta. E aí não consegue dar oposição. Quando jogar rei A6, rei A8. B7, rei B8, rei B6, empate por afogamento. Guardem muito bem essa posição aqui, tá? Essa posição aqui você tem que conhecer de brancas ou de pretas, porque você também vai jogar esses finais para defender. Às vezes você vai estar lá com um peão a menos, com pouco tempo, e aí você tem que saber jogar assim, tudo ao toque no final desse. Você, entrou no final desse, rei, peão contra rei, dei oposição, eu empato tranquilamente. Tá? Você tem que chegar nesse nível. E aí, rei B3, rei D6, o detalhe é que o rei passa por trás do peão, com rei A4. E aí o rei preto não chega a tempo, que o rei deveria chegar aqui na casa B6. Mas não chega a tempo porque tem rei A5, com a ideia de rei A6, invadindo a cesta. E agora a situação é diferente, né? Quando joga rei B7, rei B5 e quem dá a oposição é o branco. E aí é aquele conceito que eu falei pra vocês, da oposição, que o rei do adversário ele é obrigado a mexer. O ideal é que o preto ficasse parado ali, ele não quer mexer o rei, mas ele está em zugzwang. É uma situação que ele é forçado a mexer e qualquer lance que ele faz, perde. Quando levar o rei para C7, rei A6, o rei branco invade. Rei B8, e aí o rei já está na cesta, que tanto faz já o que vai fazer, se jogar B5, se jogar rei B6, qualquer coisa ganha porque transpõe para outra posição que a gente já viu, né?